pessoal, tudo Oi, bom? pessoal, tudo bom? Estamos de volta. Como Fala, vocês Fernanda. viram ontem, nós falamos sobre a gravidez da minha mãe, né? Ela relatou pra vocês tudo que aconteceu, um pouquinho do que aconteceu, né? Os fatos mais importantes. E hoje a gente vai relatar o parto, né? Ela vai relatar o parto pra vocês. Então, vamos lá pra gente não perder muito tempo nessa introdução e o vídeo não ficar muito longo, que não o vídeo de onde ficou. Tá, e amanhã tem um videozinho de Dia das Mães muito especial, que é uma tag que a gente gravou já há um tempinho e eu vou liberar amanhã, tá? Então, volte aqui amanhã, porque amanhã tem um vídeo muito legal, que vocês vão amanhã, hein? dar risada, viu? Nós fizemos umas caretas muito legais lá. Então, vamos lá. Bom. Na semana... Você tem alguma coisa pra falar da semana? Já vamos direto pro dia que eu nasci? Como é que não, foi? Aí foi aquilo que eu falei. O meu ginecologista foi muito bom durante a gravidez, né? Foi realmente um psicólogo, né? Mas tenho mais. Quando chegou, eu era pelo SUS, né? Porque meu pai falou que não me ajudaria financeiramente, né? Ele falou, eu te acolho, mas financeiramente vocês vão ter que arcar com o que vocês fizeram, né? Nessa altura, o pai da Kelly já tinha vindo me procurar. Quando eu fiquei internado 7 meses, ele já veio me procurar e a gente já estava juntos, não morando junto, mas já estávamos, ele Tinha um reatado relacionamento, mas cada um na sua casa. Ainda a gente ia casar mais pra frente, porque ele estava desempregado, né? Aí eu estava no SUS e o meu médico, foi uma semana normal, eu tinha pegado licença do emprego, aí deu o dia, que eu lembro que é dia 30 de novembro, que era o dia dela ter nascido. Aí eu com a minha bolsa tudo pronto pro médico. Pode entrar direto, né? Pode. Aí chego lá, o médico me examinou, falou, não, você não tem nada, não tem abertura, não tem sinal. Eu realmente não tinha nenhum sinal. Eu não tive uma dor de parto. Eu falo, não ter. As dores que eu tive do parto, a dor que eu tenho da gravidez, quando chegou perto do parto, sumiu as dores. Não tinha uma dor, não tinha nada. Aí o médico mandou voltar no outro dia. Isso eu morava em Pérola e eu fazia o pré-natal em Moarama, que era 50 quilômetros. Aí no outro dia vai eu de novo. Aí o médico examinou, tá, não, pode ir embora, nada de novo. Aí no terceiro dia eu falei, pô, ia tudo com a malinha, tudo prontinho, todas as coisas para ganhar e nada, né? Aí chegou no terceiro dia, foi de novo e nada. Aí no terceiro dia eu fiquei meio assim, né? Pô, e daí, né? E fomos no quarto dia, aí esse médico foi tão bom pra mim, ele falou assim, na minha cara, acho que era meu pai, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, infelizmente ele falou bem assim, uma mulher para ganhar uma criança pelo SUS vale menos que uma vaca no pasto. Eu só vou fazer a sua cesárea quando tiver correndo perigo você ou a criança. De outra maneira eu não faço, porque não dá lucro. Então aquela hora meu chão caiu. Porque... É uma coisa que é muito semelhante ao meu, né? Eu não tive também dor, eu não tive treinamento de contração, Exatamente. nada. E na noite que eu tava internada, eu fiquei 12 horas internada por conta de um médico muito semelhante ao dela. Exatamente. Que o médico falou que não compensaria ele fazer uma cesárea. Então eu passei a noite toda internada. O médico passou a noite lá de plantão, mas ele passou vivendo a vida dele e não fez o trabalho dele. Teve que virar o plantão pro outro médico fazer. E o meu nem me internar não queria. Ele falou, ele só ia fazer. Aí eu entrei em desespero, né? Aí eu peguei e desesperada, fomos pra casa, e eu chorando muito. Aí o pai da Kelly queria que eu fosse ganhar, porque o vô da Kelly, que é o pai do pai dela, trabalhava no hospital, numa cidade vizinha também. E ele queria que eu fosse ganhar lá, mas o meu pai não queria que eu fosse, porque ele tinha medo, porque no começo da gravidez o pai dela falou que não era dele e tal. Depois, mas aí ele disse que não era para mim ganhar, né? Porque ele não queria que eu fosse lá, porque ele tinha medo, não queria. E aí a gente não tinha condições, aí aquele dia foi horrível, um dia horrível, vai fazer o quê? E aí aquela coisa, e eu já desesperada, aí uma prima minha, de Moarama, arrumou um hospital lá, particular, um hospital, aí fomos fazer a consulta. As coisas já estavam até no carro, mas eu fui para consultar. Aí o Orlando ia pagar metade do parto e o pai da Kelly a outra metade.
Que ia ser Orlando é meu tio. meu irmão. Porque Orlando é meu avô, mas meu tio também chama Orlando, então... Aí a gente foi para fazer a consulta, entramos lá no consultório, e aí disse que o hospital, disse que era o pior hospital de Morama, é o Hospital Salgueiro. É o apelido do hospital Salgueiro. Mas, aí fui lá, aí quando o médico me consultou, ele falou assim, pro meu pai e minha mãe, ele falou, ó, eu não... Me responsabilizo. A partir de amanhã não me responsabilizo nem para a vida dela nem para a criança, porque eles já estão correndo perigo. Era pro dia 30, isso já era dia 8. No dia 30 você tava com quantas semanas? Ou naquela época não tinha essa coisa de semana? Eu ficava as 40 semanas. 40 semanas. 40 semanas, né? Pela ultrassonografia ia ganhar dia 30. Aí o médico falou, se vocês quiserem, aí o papai falou, o que tem que fazer? Eu falei, o senhor que ela ganha. Quer dizer, eu fui as 4 vezes que eu fui para o Morama, eu fui preparada para ganhar. Aí, como eu ia conhecer o médico, ele não vai fazer o parto hoje, então eu não fui preparada para ganhar. Eu nem eu tinha me depilado só na primeira, porque antigamente a gente depilava em casa para poder fazer, né? Mesmo que fosse normal, né? Eu não tinha nem me depilado, já tinha crescido, fazia 7 dias. E não fui preparada. Psicologicamente eu não estava preparada para ganhar queda. Aí... Porque, gente, vocês não têm noção do que o psicológico abala, o que o psicológico afeta num momento desse. E escutar aquele médico falar aquilo para mim foi muito um baque grande mesmo, sabe? Baqueou, porque ele na minha gravidez ele foi muito bom para mim. Aí chegou na hora de eu ganhar, que precisa, né? Aí meu pai falou assim, o que tem que fazer? Eu falei, tem que ganhar neném agora. Eu falei, então, o pai falou, pode fazer o parto agora. Eu não quero nem meu neto, nem minha filha correndo risco. Aí o médico falou, leva ela para fazer os preparativos já. Aí eu falei, Eu falei, vamos, vai levar, já levaram. Eu tô assim, então eu fui pegado de surpresa. Geralmente eu não estava preparado para aquele parto, mas eu fui. Aí chegou lá, fez a depilação. Aí me lembro que me sentaram numa coisa, só estava eu e o anestesista. Eu sentei, né, para tomar, tudo preparado. Aí ele sentou, ele pegou e me deu anestesia, aquela hack, né, e virou as costas. No que ele virou as costas, eu desmaiei. Quase que eu caio de cima da maca no chão. Por pouco que eu não caí, por pouco mesmo que eu não caí. Ele conseguiu, foi uma enfermeira que estava entrando, me pegou. Aí eu, sim, totalmente. Aí foram fazer o parto, eu não sei se é porque era primeiro. Eu estava super apavorada, não precisava, não era, eu não estava psicologicamente preparado para aquele momento. Aí os médicos fazendo a cirurgia e eles estavam planejando fazer uma pescaria. E eles fazendo as coisas, tão conversando, e eu, meu Deus do céu, eu tô aqui tendo um nenê. E esses homens conversando de pescaria. Eu fiquei apavorada, meu Deus do céu, cadê o respeito? Né? Mas acho que é coisa da minha cabeça, né? Mas foi aí a Kelly não saía, nem o médico teve que subir na maca, assim, e apertar, mesmo sendo cesárea. Ela estava grudada nas costelas, não sei o que aconteceu. O enfermeiro subiu em cima da maca e empurrou, assim, mesmo sendo cesárea. Hoje em dia isso é considerado violência obstétrica, né? Você sabia? É? Hoje em dia é considerado violência obstétrica. Eu acho que existe caso e caso, não sei, né? Mas no caso ali, como eu não saí, eu acho que deveria... grudada embaixo da É porque hoje em dia eles falam que tem manobras, massagens que se faz. A medicina avança, né, gente? Mas isso não causou nada pra ela e nem pra mim na época. Então... Aí ela nasceu e aí lembro que aí meu irmão não podia ficar ninguém no quarto, né? Na sala de parto. Aí o meu irmão podia entrar na hora de bater as fotos. Na hora de bater as fotos, ele entrou. Então, a hora que foi que cortou aqui, chamaram, ele entrou. Aí eu vi, ele deu até uma alegria de ver. Aí ele viu, ele tirou as fotos. Aí foi aqui e falou, não é o Ricardo, é a Kelly. E aí a Kelly nasceu. Assim, não tem nada para falar do hospital. Foi essa história dos médicos ficarem conversando, mas acho que para eles é uma coisa tão normal. Normal, né? Que eles não deixaram de dar atenção para mim. Eles realmente estavam... Tudo atenção necessária e o parto foi muito bom e aí só que a Kelly nasceu com um problema, né? A Kelly teve um probleminha, ela nasceu sem a flora intestinal e aí mas a minha recuperação foi boa, que eu saí do parto, eu saí do hospital, tive alta e ela ficou, aí eu fiquei com ela
Mas foi assim, tirando o pré-parto, o parto mesmo em si Não, foi o parto tranquilo. em si foi depois que eu É ganhei. aquela apreensão, né? De Não, primeiro parto. Você foi pega de surpresa, mas a Aí eu questão passo- médica com você foi tudo Não ok, né? foi, o hospital me tratou, foi muito, o pessoal falava que era carne, não, foi muito bem tratada, e muita atenção, eles cuidaram muito bem da queda, cuidaram de mim, não tem nada para falar do hospital, muito bem. E foi o médico que eu via pela primeira vez e foi que me Que deu certo, né? deu certo. Foi feito algum procedimento, porque você tem sangue negativo. Sim, Depois que eu assim nasci- que nasceu, já do próprio umbigo já foi tirado o sangue, aí foi feito o exame, aí se desse que você fosse negativo, então não precisava fazer nada. Se você fosse o sangue do seu pai, que é o A positivo, aí então eu teria que tomar uma injeção 24 horas depois isso já para a próxima gravidez, né? Por prevenção, Para né? prevenção da próxima gravidez. Então, o parto não foi marcado, né? Uma pergunta que estava aqui, foi uma coisa que foi de supetão. Foi. Você fez esse procedimento. E o seu pós-operatório, como é que foi? Foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Teve muita dor? Teve dificuldade? Não? Não, Foi, seu não. Seu tive. Foi bem tranquilo mesmo. você foi no Já caso do avô e da avó? Fiquei no A caso. avó cuidou? A avó cuidou. Vovó. E foi tranquilo, não tive nada. Você não. Saí bem, andando, beleza. Beleza. É. Então vamos lá agora, vamos falar do parto do meu irmão, tá? Então, com quantas semanas que ele nasceu? Foi marcado? Como é que Não, foi? dele foi em virtude de tudo o que estava acontecendo, eu tomei uma injeção para preparar o pulmão dele. Ele foi tirado antes, porque eu estava com muita dor, e o médico achou melhor tirar ele antes do tempo. Acho que ele foi tirado 1 semana ou 2 semanas antes. Foi tomada uma injeção e foi tirado ele antes. Mas foi marcada a cesárea, tudo certinho. Fomos lá na sexta-feira, né? A gente foi. Era 4 e pouco da tarde, Era foi que 4 nasceu. e pouco. Eu lembro que eu tava na escola Pinha. e meu avô chegou na hora do intervalo. Na hora do intervalo eu tava brincando e ele chegou e falou, vamos pro hospital que seu irmão vai nascer. E eu, tipo, como assim, né? Porque naquela época eu não me ligava que dia que ia nascer, né? E eu lembro disso, tem essa memória. É E porque- todo mundo na sala de espera, Pinha. esperando, né? Meu avô chorando, meu avô chorando. Ah, aquela eu coisa. chorava. Então foi tranquilo, foi um parto também. Assim, eu passei, não, no parto certo foi mais complicado. Eu passei mal durante a cirurgia, eu vomitei, me senti muito mal, a pressão baixou, teve um certo movimento dos médicos da minha pressão, e eu vomitando. Eu sei porque era 2 cirurgias, porque tirou e já laqueou no mesmo tempo, né? Mas eu teve uma Mas você certa sentiu que você tensão. passou mal Não, eu depois que já passei. tinha tirado o bebê, ou você não se recorda assim, exatamente o momento que você passou mal? Não, eu sei que foi na hora, eu sei que teve uma certa movimentação no quarto de cirurgia. eu vi o negócio apitando e eu comecei a vomitar. E a enfermeira falou que a pressão dela tá caindo demais. E aí aquela correria, aquela corre, mas já tinha tirado certo, já tinha tirado. Tanto que o Dona Zete não estava no quarto, meu pai dele não estava no quarto, mas eu tinha saído com ele. Mas E foi- no parto do Sérgio, pôde ter alguém com você na sala o tempo foi, todo? o pai dele ficou comigo. Ficou, não lembro. Eu também não lembro, de Eu verdade. não lembro. Eu lembro do vô chorando. Isso eu lembro. Agora eu não lembro se ele Mas, ficou. nossa, Eu acho que ele não ficou Ele também. não Eu ficou. acho que ele não. Eu Eu acho lembro- que ele eu lembro ficou. quem ficou na minha cabeceira cuidando foi uma enfermeira, que era amiga minha também, chamava Eliane. E ela o tempo todo fazendo carinho na minha cabeça, e calma, né? Porque eu vi se teve alguma, ninguém me falou nada, mas eu senti que teve alguma coisa. Ela sempre foi me cuidando de mim, na hora que eu estava vomitando, ela me limpando, e fica calma, é normal. Mas sim, foi aquela coisa, só a hora que sai de lá já estava bem. Mas Nossa, gente, eu lembro que quando minha mãe chegou na sala, minha mãe tremia tanto, mas tremia eu- tanto. Nossa, que agonia que me dava. foi completamente diferente da Kelly e do Sérgio. Eu não sei se porque. Minha mãe fala que é porque eu fiz as 2 cirurgias juntas. Mas eu passei muito mal, muita dor. Tive muita dor do Sérgio. E também eu não levantava, né? Aí quando foi pra mim
Até alto médico nem queria, porque minha barriga inchou demais. Inchou, ficou batendo na barriga, lembra? Era porque ela não andava no eu não hospital. andava no hospital. E aí eles nem queriam deixar, porque o papai que pediu que eles iam cuidar de mim em casa, né? Mas a cirurgia de Sérgio eu tive, não sei se porque foi 2 cirurgias, mas eu tive muita dor. Nos próximos dias também em casa foi bem dolorido, muito dolorido mesmo. Eu fiquei na casa do meu pai, né? Mas foi bem, só na primeira noite, né? Ah, mãe, eu não lembro. Quando eu nasci, você morava dentro da casa do vô e da avó. Sim, morava com meus pais. Quando meu irmão nasceu, a gente era vizinho, a gente morava que a 100 metros, talvez nem isso, da casa deles, né? Pertinho. Eu lembro que na primeira noite eu passei. Não, acho que eu fiquei na casa da mamãe, dos bons tempos, né? Os bons dias. E ela ajudou a cuidar também de você, com né? certeza, mamãe. Ah, minha avó. Da Carolyn, da Carolyn eu dei banho nela, mas o Sérgio eu fui dar banho só 3 meses. 3 meses não. Lembra que o Sérgio era uma novela para dar banho nele, que era no ar-condicionado, e que meu pai tinha que segurava os dedinhos dele assim, e minha mãe dava banho nele. Aí entravam, ligavam o ar-condicionado, esperava ficar É o Raiz e o Nutella, né? O Sérgio era o bebê Nutella. Aí eu acho que eu fui dar banho no Sérgio bem com 6, 7 meses. Minha mãe não deixava dar banho no Sérgio. Eu lembro que eu descia todos os dias em casa pra fazer o Sérgio dormir. Mas também a Carolyn era muito querida, viu? A Carolyn, ela não era considerada não era, né? Meus pais já faleceram, como neta. A Carolyn foi considerada como filha. Meus pais amavam ela demais e a minha mãe, ela fala pra mim, sempre falou pra mim que eu dei 2 decepções pra ela. Uma quando eu engravidei da Kelly e uma quando eu casei com o pai da Kelly. Porque ela gostava tanto dela e aí eu tirei. Mas aí eu me casei, a Kelly tinha 9 meses e eu fui morar na cidade vizinha. Meus pais toda quinta-feira eles iam ver ela e toda uma semana nós íamos pra lá. Não, toda uma semana eu ia lá para eles verem a Kelly. E teve até uma certa, não tem nada a ver, mas eu vou contar. Uma certa, a Kelly machucou o braço e eu fui levar a Kelly no hospital. Minha casa era perto. E a hora que eu estava entrando no hospital, tinha um rapaz perto que estava saindo com a esposa, tinha ganho neném. Isso a gente morava na cidade próxima, tá? A meia hora de carro, uns 35 quilômetros, né? 40 quilômetros mais ou menos. Aí eu entrei com aquela Kelly, aí o cara falou, que tem? Eu falei, acho que ela quebrou o braço. E eu entrei com ela, com a Kelly, e aí eu liguei pro pai da Kelly, né? Falei, Kelly, estamos aqui, acho que a Kelly quebrou o braço, tá indo, né? Aí, mas nisso, você vê, esse cara saiu da cidade, chegou em Pera, encontrou meu pai, contou pro meu pai, e meu pai veio de imediato, e chegou no hospital antes do pai da Kelly. Mas eu já tinha avisado o pai da Kelly, né? A hora que o nego chegou e viu meus pais no quarto, ficou muito bravo. Eu falei, você avisou teus pais no filho? Não, eu nem avisei meus pais. Eles que ficaram sabendo e vieram. Eu falei, o nego se brigou, não, o senhor não vem brigar comigo, que eu não sabia. Eu não avisei meus pais. Né? Então, eles tinham um amor muito grande pela Kelly, faziam tudo por ela. Então, o Sérgio também não foi diferente, né? O Sérgio só dormia no colo do meu pai. Todo dia à noite meu pai tinha que ir lá fazer o Sérgio dormir. E eu, como minha mãe falou, eu nasci sem a flora intestinal, então eu dei muito trabalho nos 6 primeiros meses, né? E eu só dormia na barriga do meu avô. Era meu avô sentado no sofá, sim, e eu na barriga, porque era onde diminuía as minhas dores e eu conseguia dormir, né? Nós revezava, andava à noite, porque ela chorava a noite toda. Tinha um vizinho de frente da gente que chegou a falar que ele queria a Kelly para cuidar, que nós não cuidávamos da Kelly. Tanto que ela chorava, mas não é porque ela chorava. Ela chorou 6 meses sem parar. Chorou demais, chorou demais. Mas depois que pegou sarou, né? Que a flora intestinal foi se formando, aí ela melhorou. Mas ela só dormia também na barriga do meu pai. Nessa segunda gestação, foi feito algum procedimento depois o Sérgio nasceu, pelo seu sangue ser O negativo? Como, né, quando eu nasci, foi feito aquele procedimento de você tomar uma injeção e tudo mais? Não foi porque eu operei, né, então não precisou fazer nada. Só a laqueadura mesmo e ficou
por isso Tudo mesmo. certo. Porque não ia ter mais filho mesmo, né? Porque eu não posso ter mais filho, porque nem foi tirado sangue do Sérgio pra ver que sangue que era. Você lembra de quantas semanas que o Sérgio nasceu ou não? Quantas semanas você tava? Eu tava com 8,5, né? 8 semanas e meia, foi. Tava com 38 38 semanas, mais ou menos, né? Uhum. É que ele foi tirado um pouco, o médico achou melhor Tirar antes. tirar ele antes. Então é esse, gente, o relato, né, dos partos da minha mãe. Eu quis contar os dois, porque são dois partos diferentes. É. E pra vocês verem que como muda, né, de pessoa pra pessoa. E nós mesmo mudamos. Cada gestação é uma. Você com tem um certeza. tipo de parto, você tem uma coisa. É que, né, eu tenho um caso na família que aconteceu até recentemente. Uma prima minha que teve a primeira gestação dela super tranquila, um bebê de parto normal, uma gestação super saudável. E na segunda, no final, teve uma complicaçãozinha e teve um bebê prematuro. Então, assim, é muito relativo. Então, a gente nunca pode se comparar. Eu Não. acho legal esse tipo de vídeo pra você compartilhar experiências e cada- saber, né, o que cada- pode vir a acontecer, né, o que a Cada sua gestação curiosidade. é uma gestação, não tem como você comparar uma outra, não. Né? Por mais que tenha acontecido algo parecido, mas teve pontos específicos que foram muito, né, que diferenciou uma da outra. E inclusive no parto isso mostrou muito, né? Foi. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, se vocês quiserem mais vídeos, se quiserem saber alguma coisa mais a fundo, mais específico, vocês deixam aqui. A minha mãe tá sempre de olho nos comentários. Sempre. Ela responde lá também. Ela, né, tá participando. Então, vocês deixem aqui pra gente, que a gente volta, a gente compartilha com vocês, a gente conversa, porque a gente gosta de fofocar, tá? Com certeza. E aí, amanhã não esquece que amanhã tem um vídeo muito legal que a gente fez. É uma tag que a gente divertiu muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau! Ó, o joinha. Não esquece de dar um joinha, tá bom? Eu sempre esqueço de pedir.